nosso assunto de hoje é sobre o mercado de trabalho. E aí, você já se preparou? Você está preparado para o mercado de trabalho? Você se formou, está na faculdade ou não? Decidiu fazer um curso técnico primeiro e depois... Mas qual o melhor caminho escolher, né? Bom, hoje a gente vai conversar com o Alexandre Prado, ele que é coach e também especialista em finanças. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, Alexandre. E aí, o jovem que saiu da escola, né, ele não sabe ainda o que vai fazer do futuro. Eu conheci vários jovens, amigas minhas também, que entraram no curso da faculdade, chegaram até a se formar, mas não trabalharam naquilo e foram para outra área. A gente conversou até com uma professora que veio aqui de geografia e foi engraçado, porque ela falou assim, eu também sou jornalista. Nossa, o que aconteceu, né? Eu trabalhei um tempo na área, mas depois eu decidi estudar geografia e resolvi dar aula e estou amando. E quer dizer, ela mudou completamente aí de profissão, né? Alexandre, fala pra gente qual o melhor caminho que o jovem ele tem que escolher para seguir aí e entrar no mercado de trabalho? É uma questão que é bastante comum, inclusive, né? Porque é bastante injusto que nós deixemos nas mãos de um jovem de 14, 15, 16 anos a escolha da vida toda, né? Por qual curso seguir, qual graduação fazer, se não vai fazer graduação. E aí, muitas vezes, a coisa fica tarde, passa o tempo e isso depois não tem como reverter. Mas é interessante observar que, primeiro, que não há uma fórmula, não há uma regra geral. Algumas pessoas vão fazer a sua graduação, algumas pessoas não vão fazer graduação. E por quê? A que se deve isso? Depende muito das aptidões de cada pessoa, né? Porque senão acontece o que você acabou de colocar. Uma pessoa que é jornalista e que foi estudar geografia, né? Jornalista que depois vai ser pianista. Uma advogada, eu tenho uma amiga que é advogada e foi ser pianista depois, largou o direito. Então, porque realmente, por circunstâncias da vida, por estímulos dos pais, dos amigos, daquele momento de vida, escolheram um determinado curso, se este foi o destino. Então, para essas pessoas, o que é interessante nós percebermos naquele momento prévio dos 14, 15, 16 anos, muitas vezes os pais e a própria escola têm um papel determinante de mostrar para aquela pessoa, para aquela criança, aquele adolescente, quais as possibilidades, quais os caminhos. A graduação é uma delas, né? Então, nós temos no Brasil essa cultura de é importante ter o canudo, é importante ter a graduação, é importante fazer faculdade, pós, mas muitas vezes nós esquecemos que o curso técnico ele já é uma grande porta de entrada para o jovem. Então ele faz lá o antigo segundo grau, faz lá o ensino médio com uma formação técnica, ele já pode sair desse curso, já lá no ensino médio, já com uma especialização. Então há várias escolas, vários centros de estudo que oferecem formações. Então a pessoa já vai para o mercado de trabalho até um pouco mais cedo, podendo inclusive perceber se aquilo que ela está fazendo, sentir, né? Sentir se ela tem aptidão, se tem a ver com ela, se tem congruência com ela, e aí poder, então, de uma forma um pouco mais segura, optar, né, definir se vai fazer uma faculdade, qual faculdade, porque é importante também, ou não. E hoje em dia existe uma função que na minha época não tinha, que é o jovem aprendiz, né? Que o jovem ainda na escola consegue entrar numa empresa, ter a noção do que é um trabalho também, né, Alexandre? É muito importante, é muito importante. O conceito, a lei que criou a figura do jovem aprendiz, ela foi muito feliz na medida em que ela permite que o jovem ainda mesmo na escola, ele consiga já fazer esse ingresso no mercado de trabalho para poder ir se acostumando. Porque muitas vezes ele entra como jovem aprendiz, para uma indústria, por exemplo, ele vê que não é bem aquilo. Então, talvez isso já seja até um elemento para que ele consiga concluir, não é bem aquela formação, seja ela técnica, seja ela graduação em nível superior, que ele desejaria. De repente, ele vai voltar, né, a sua atenção para uma área comercial, por exemplo, para uma área de relacionamento, né? Área de recursos humanos, talvez, para administração, se que definir fazer uma graduação. Então, esse programa ele foi muito feliz porque ele já dá essa possibilidade de viver na prática, não só aquele conceito que a gente vê muitos jovens fazendo a sua graduação, se formam lá com 22, 23, 24 anos,
Aí eles vão ingressar no mercado de trabalho, aí eles vão ver que, de repente, não era bem aquilo que eles gostariam de ter feito. E aí toma um tapa na cara da sociedade, porque muitas portas se fecham, né? Quando a pessoa ela perde estágio, que acaba não conseguindo. Passa o tempo, né? Passa o tempo. Eu tenho um ponto de vista que sempre há tempo, nunca é tarde para uma mudança, né? Então a gente vê, eu trabalho com pessoas que fazem migração de carreira, né? Trabalharam 20 anos, 25 anos de uma determinada coisa e falam assim, ok, agora eu já alcancei o que eu queria, agora eu vou fazer o que eu sou feliz, o que eu vou ser feliz, o que vai me trazer uma felicidade, né? Então isso é possível também. Mas como nós estamos falando de um momento anterior, é importante que não só os pais, não só as escolas, como eu havia falado, mas existem vários recursos hoje que permitem que as pessoas já determinem, talvez decidam qual direção seguir em virtude de alguns elementos que tenha. Analisar a personalidade, determinados comportamentos que tenha. É mais ou menos isso que eu queria perguntar para você sobre aqueles testes de aptidão. Vamos falar no próximo bloco? Vamos. Legal. Mas, Alexandre, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui, falando sobre carreira, ingresso ao mercado de trabalho. No bloco anterior, eu comentei sobre o teste de aptidão, que pode ajudar muitos jovens ou não? É uma luz no fim do túnel, de repente? Hoje existem vários recursos, várias possibilidades que vão facilitar, pelo menos, o ingresso desse jovem e também das pessoas mais maduras. Existem testes, existem determinados, que a gente chama assessments, questionários, que vão facilitar para a pessoa poder se conhecer um pouco mais, identificar aquilo que seja mais agradável, ela mais condizente com a sua personalidade. É um ponto-chave, né? Esse é um ponto-chave, exatamente. O autoconhecimento é um ponto-chave. Então, muitas vezes a pessoa escolhe, por exemplo, uma área de exatas, alguma coisa que vai fazer cálculo, vai fazer... e ela não tem aptidão nenhuma com números, por exemplo, né? Então, esse tipo de assessment, esse tipo de recurso, ele é muito útil na medida em que a pessoa ela se conhece um pouco mais. Então, existem vários testes, através da sua letra, através de testes que você vai fazer para a sua personalidade ou competências que você tem, que tipos de competências, aquilo que você tem mais facilidade. Então, esses recursos, que já são vários, eles são muito úteis no momento em que a pessoa, ou no momento antes, né, dela decidir para onde que ela vai. Eu lembro que eu fiz eu tinha 14 anos. Deu mais ou menos a área que eu peguei, né? Que, graças a Deus, está indo bem. Agora, assim, onde que a pessoa... Eu fiz na época na escola. Onde a pessoa ela pode procurar esse curso? De repente, os pais, para dar uma ajuda aí, né, para o filho. Filho, vamos ver para que você é bom, né? Que a gente olha nosso filho, a gente sabe... ou pelo menos a gente pensa que sabe no que ele pode se dar bem, né? Verdade. Então, como que a gente pode orientar, de repente, o adolescente, o jovem, a fazer esse teste? Existe um site, algum órgão que... Olha, existe uma gama muito grande de conteúdos. Várias escolas já estão oferecendo esse tipo de conteúdo. Mas caso a escola em que a criança, o jovem não ofereça esse serviço, basta buscar um profissional que esteja habilitado. Pode buscar um psicólogo, pode buscar um coach, alguém que seja especialista em carreira e análise de comportamentos, de personalidade. Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha um pouco mais de elementos que ajude a direcionar para onde que deve ir, né? Se a pessoa, por exemplo, não tem uma aptidão muito para poder estudar mesmo, não gosta de estudar, de repente ela não vai fazer nenhuma graduação, ela vai ficar só num curso técnico e aquilo vai ser algo para onde ela vai direcionar a carreira dela. Aí, gente, viu? Você que não gosta muito de estudar, porque na faculdade tem que ler muito, né, Alexandre? Dependendo do curso, até no nível técnico também, né, há uma Olha. exigência grande, né? Estudar vai ser sempre necessário, né? A pessoa que quer adquirir conhecimento, ela necessita se comprometer, necessita de foco, necessita se organizar para poder adquirir aquele conhecimento, né? Então, o que nós estamos falando é que existem hoje, que não existiam há 30 anos atrás, uma série de recursos que vão facilitar. É aquela velha história, talvez você não identifique, a pessoa, o aluno, não identifique o que ele goste, mas se identificar já o que não gosta, ou para onde, ou para o que não tem a aptidão, isso já facilita, isso já possibilita, então, que as opções sejam mais focadas, mais específicas, permitindo, então, que as escolhas sejam melhores. Você acha que essa reforma na educação deu uma ajuda para os jovens se achar aí no meio do caminho? Eu acho que sim, né? Em virtude até eu lembro que eu estudei, acho que muita gente, né, estudou tanta coisa
que não tem, tudo bem, conhecimento geral, é interessante, mas que não tem aplicação prática na vida da gente como adulto, né? Então, ao você fazer uma reforma permitindo que haja um conteúdo básico e depois que escolhas sejam feitas, se por um lado você restringe essa questão de conhecimentos gerais, por outro você possibilita que a pessoa vá numa determinada direção onde ela se sinta mais inspirada, mais motivada, né? E isso vai fazer com que, por exemplo, a evasão escolar seja reduzida, né? Porque a pessoa está ali naquela direção porque ela quer, ela escolheu ali. Não que escolhas não possam ser feitas de maneira errada, mas ela tem uma possibilidade maior de dar certo. Tá certo. Abre, né, os horizontes para ela e tudo mais. Abre os horizontes. Agora, e faculdade à distância, vale a pena? Vale. Na verdade, o que nós tínhamos há alguns anos atrás era eu diria, um preconceito com os cursos à distância, porque existia uma estrutura muito já estabelecida de aula numa sala de aula com o professor dizendo isso, fazendo aquilo. Mas o ensino à distância ele veio para ficar e é uma realidade muito boa, porque muitas pessoas não tinham acesso ao estudo porque não conseguiam estar lá fisicamente na instituição de ensino. Então, o ensino EAD, o ensino à distância, ele possibilita que, através de um telefone celular, de um tablet, e um computador em casa ou no trabalho, a pessoa consiga continuar os seus estudos, se capacitando, aprendendo um pouco mais, se preparando para o mercado de trabalho. Então, as instituições que oferecem cursos à distância, elas estão cada vez mais se estruturando, cada vez mais preocupadas em oferecer, em enriquecer, melhor dizendo, a experiência do aluno para que realmente ele apresente. Através de conteúdo apresentado, conteúdo escrito, através de videoaulas, através de chats, fóruns de discussão e também aulas presenciais, né? Então, nada impede que existam determinadas disciplinas que sejam presenciais. Então, o ensino à distância, ele se especializou, ele se enriqueceu de forma a que a experiência do aluno seja a melhor possível. Maravilha. E o ensino à distância é bom mesmo, porque ele, se você não se dedicar, acaba reprovando. Com certeza, né? igual uma graduação presencial. Olha que interessante, gente. Bom, tem participação aqui online da galera. E, ó, Gabi, a recolocação no mercado de trabalho é muito difícil, mas como lidar com a concorrência? Seria melhor fazer um curso para melhorar o currículo? Tem mais duas perguntas. O que as empresas procuram para as pessoas acima de 30 anos? Como fazer a empresa acreditar em mim? Essa é a mensagem do Francis, de Juazeiro do Norte. Olha, a pergunta do Francis, as perguntas, né, do Francis, eu diria que tem uma resposta única para todas. As pessoas, de um modo geral, elas buscam, elas têm a crença que a graduação, que a pós-graduação, que um curso técnico, somente o conteúdo técnico é que ele vai fazer com que a pessoa tenha sucesso no mercado de trabalho. E isso não é verdadeiro. Mais do que o conhecimento técnico, mais do que a capacidade técnica, as pessoas devem também investir na questão comportamental. As estatísticas mostram que de 100 pessoas demitidas, 13 são por problemas técnicos. 87 são problemas comportamentais, desequilíbrio emocional. Então, as pessoas deixam passar uma oportunidade de se capacitarem também do ponto de vista comportamental. E isso facilita aos três aspectos, né? Tem uma concorrência muito grande. Além da concorrência muito grande, a gente estava falando de um mundo globalizado, a gente está falando que no Brasil nós temos 13,8 milhões de pessoas desempregadas, né? Por conta da crise econômica, política e tal. Agora, o que se pode fazer? Não só a questão do conhecimento técnico, mas também buscar criar, desenvolver e aperfeiçoar seus comportamentos. Então, o mercado de trabalho, seja para aquele entrante, seja para a pessoa com mais de 30 anos, como ele perguntou, seja com 50 anos, o que o mercado de trabalho valoriza muito são determinados comportamentos. Então, por exemplo, proatividade, flexibilidade, capacidade de se comunicar bem, resiliência, aquela capacidade de diante da adversidade, do fracasso, do problema, sacudir, né, caiu, mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. Essas são algumas características. Deixar o clima da empresa Exatamente. pesado, Problemas né? acontecem, uma meta não foi batida, mas não deixar isso abater, né? Não são situações agradáveis, mas seguir em frente. Então,
o que as pessoas também devem buscar é esta capacitação, em termos de comportamento. O coaching faz isso, psicólogos, terapeutas fazem isso, porque isso vai facilitar com que a pessoa não só reingresse, mas que permaneça no mercado de trabalho. Além de tudo isso que você falou com a gente agora, né, que acho que a gente vai mais ou menos, acho que essa vai ser quase a tua resposta, mas assim, aquela pessoa que dedicou força, dinheiro, né, para construir uma carreira e aí chegou, está desempregada, perdeu tudo, não consegue mais recolocação no mercado, tá difícil, não está conseguindo, bate na porta, as portas só se fecham para ela. O que dizer para uma pessoa, de repente, se está na hora de tentar outra coisa, sabe? Ó, vamos mudar de área? Como que você fala com uma pessoa que está nessa situação? Olha, tem que olhar essa situação de uma forma, de uma maneira positiva, né? Então, mais uma vez, tem uma redução no número de vagas, tem muitas pessoas desempregadas, a situação econômica do país não é das mais agradáveis. Isso é um fato. Agora, o que você faz, o que a pessoa faz com esse fato é a escolha dela. Então, não tem trabalho, o que ela vai fazer? As contas estão chegando, ela precisa se alimentar, ela precisa pagar eventualmente o lugar que ela mora. Então, o que ela pode fazer? É nesse momento de adversidade que ela vai encontrar oportunidades. Então, por exemplo, a pessoa não está encontrando trabalho na área que ela se formou, que ela tem experiência, por qualquer que seja o motivo, então talvez seja uma oportunidade dela bolar alguma coisa, talvez de empreender, talvez de criar algo novo. Por que não fazer um curso de designer de sobrancelhas ou fazer uma quentinha, fazer um bolo para poder vender? Enfim, existem o Uber, né, por exemplo, dirigir um carro. Então, há várias possibilidades. O que a gente estava conversando, inclusive, emprego realmente tem menos em virtude da crise, mas trabalho tem muito. O que as pessoas podem fazer é identificar no que elas gostam de fazer, porque elas vão fazer bem, elas vão fazer melhor. Quando a pessoa gosta, ela se dedica, ela se compromete, ela tende a ter um resultado melhor, né? Eu já ouvi dizer que beleza você nunca perde dinheiro com beleza, que tá todo mundo querendo se arrumar, né? Apesar da crise, é um mercado que a gente tem visto que tem crescido, né? Tem crescido mais do que os outros, né? Ou tem reduzido menos do que os outros. Então, porque as pessoas, eventualmente, as mulheres fazem sobrancelha, sei lá, 2 vezes por mês, que fizessem 3, mas fazem 2, mas continuam fazendo. Então, por que não fazer um curso técnico? Por que não a pessoa que, de repente, gosta de cozinhar, fazer algumas quentinhas para poder vender aquela quentinha, né? Sempre com cuidados, as normas, a questão de higiene e tal. Mas, por que não? Né? É na adversidade que a gente encontra oportunidades. É aquela velha máxima, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É uma questão de identificar, né? Qual é esse lenço que você vai vender? Porque é nesse momento de adversidade que você vai encontrar uma possibilidade e vai conseguir se refazer. Maravilha! Terminamos lá em cima com esse bate-papo. Muito bom! Eu amei a presença do Alexandre. Obrigada, viu, querido? Agradeço. Volte mais vezes para dar essas boas dicas para a gente. Deixe seus contatos para o pessoal de casa te procurar, de repente ver uma palestra. E querer também, né, a sua ajuda, o seu serviço como coach. Muito bem. O nosso site é www.nucleoexpansão.com.br. O nosso e-mail, contato@nucleoexpansão.com.br. Foi um prazer estar com vocês. Igualmente, viu, Alexandre?